João capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é a verdade que liberta. O tema da mensagem dessa noite é a verdade que liberta. É claro que quando o servo de Deus escreveu falando conhecereis a verdade, e em seguida ele diz, olha, e a verdade vos libertará, ele estava se referindo à pessoa de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quando João diz, olha, conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e esse Jesus que é a verdade vos libertará. Mas do que nos libertará? Do que a verdade, ou do que Jesus, que é a verdade, nos libertará? A primeira coisa que o Senhor Jesus quer nos libertar, e eu coloquei aqui nessa noite, é: o Senhor Jesus quer que nós sejamos libertos da ansiedade. A ansiedade. A ansiedade também é um dos males do século, né? E Jesus, em uma das suas parábolas, ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Olhem os lírios, né? Olhem as aves, não plantam, né? Mas o Senhor alimenta, o Senhor cuida, o Senhor veste. A ansiedade, irmãos. A ansiedade tem tirado o sono de muita gente. A ansiedade. Muitas pessoas têm sofrido por conta da crise da ansiedade. Eu já sofri crise de ansiedade, da falta de ar, você fica, é muito ruim quando uma pessoa sofre de crise de ansiedade. A crise da ansiedade é a preocupação com o futuro, é a preocupação com a conta. Como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou comer? Como que eu vou me vestir? Como que eu vou fazer? Você se preocupa com as coisas lá na frente. Como que eu vou dar conta disso? Como que eu vou dar conta daquilo? E a ansiedade tira o sono. A ansiedade tira a paz. A ansiedade tira a alegria. A ansiedade tira o sossego. A ansiedade, ela pode levar muitas das vezes a pessoa até mesmo à morte. A ansiedade. E Jesus, ele quer nos libertar da ansiedade. Você que é muito ansioso, você que vive preocupado, eu sei que temos que nos preocupar, mas não podemos permitir que essa preocupação invada a nossa alma. Não podemos permitir que essa preocupação, essa ansiedade tome conta do nosso ser e abale a nossa estrutura. Ansiedade. O Senhor Jesus, ele quer nos libertar de toda ansiedade. Levanta sua mão para o céu assim, diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu quero ser liberto de toda
ansiedade. Diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, me liberta de toda ansiedade. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Ansiedade. A ansiedade tem destruído vidas, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como se a palavra estivesse falando: conhecereis Jesus e Jesus vai te libertar. Amém? A segunda coisa que o Senhor Jesus quer nos libertar, a primeira coisa foi o que, irmãos? Ansiedade. Foi o que? Ansiedade. A segunda coisa que o Senhor Jesus quer nos libertar, Ele quer nos libertar da insegurança. Insegurança. Pastor, esmiuça insegurança. Eu poderia chamar insegurança de medo. Quantas pessoas são inseguras consigo mesmo? Quantas pessoas têm medo disso, medo daquilo, medo de tudo? O Senhor Jesus quer te libertar do medo. O medo, irmãos, paralisa. O medo te impede de avançar. O medo te impede de dar passos. O medo te impede de alcançar sonhos. O medo causa impedimentos na vida das pessoas. Às vezes você tem medo de fazer isso porque tem medo de dar errado. Você tem medo de fazer aquilo porque tem medo de dar errado. E esse medo te trava, te impede de conquistar as vitórias de Deus. Insegurança. Tem pessoas que não conseguem fazer nada porque são inseguras. Tem medo de tudo. Tem medo de todos. Medo. O Senhor Jesus, Ele quer que você vença o medo. O medo de andar na rua, o medo de ficar em casa sozinho, o medo de sair para trabalhar, o medo, seja qual medo for, o Senhor Jesus, Ele quer que você seja liberto desse medo. O Senhor Jesus quer que você seja liberto dessa insegurança. Conhecereis a verdade e a verdade vos... O tema da mensagem de hoje é: a verdade que liberta. A verdade que liberta. Talvez o que eu estou ministrando aqui possa se esbarrar em você em algum ponto ou outro, mas se esbarrou com você, é porque o Senhor quer fazer uma obra, é porque o Senhor quer fazer um milagre, é porque o Senhor quer manifestar a bênção. É por isso. Eu não sei se você se considera uma pessoa medrosa. Eu não sei se você se considera uma pessoa insegura. Mas Jesus quer arrancar essa insegurança de você. Jesus, Ele quer que você entenda uma coisa: Ele está com você. Você não tem mais o porquê temer. Você não tem mais por que se sentir insegura. Ele segura nas tuas mãos. Chega de insegurança, meu irmão. Chega de insegurança, minha irmã. Chega de medo nessa vida. O Senhor Jesus está com você. Se você estiver no vale, Ele vai estar com você no vale. Se você estiver no deserto, Ele vai estar com você no deserto. Aonde você estiver, se você estiver na prova, Ele vai estar com você na prova. Chega de medo. Chega de insegurança. Amém? Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, me ajuda a vencer todo medo, toda insegurança. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Você sabia que tem pessoas que têm medo de ficar em casa sozinho? Você sabia que tem pessoas que têm medo do escuro? Você sabia que tem pessoas que têm medo da altura, da profundidade? Medo. O medo trava, irmãos. O medo trava. O medo te paralisa, te
impede de avançar. Mas nessa noite, a verdade que liberta entra com providência na sua vida. Amém? Amém? Terceira coisa, o tema da mensagem de hoje é a verdade que liberta. Terceira coisa, o Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos libertos da atuação do mal, ou seja, Ele quer que nós sejamos libertos da atuação dos demônios. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para que entre no teu entendimento. Aonde há luz, não pode haver o quê? Trevas. Porque a luz dissipa as trevas. Se Deus está na sua vida, se Jesus está na tua alma, está no teu coração, Ele te liberta de toda a atuação do mal, de toda a atuação dos demônios. Ele te liberta. Se Jesus é o teu Senhor, se Jesus é o teu Rei, se Jesus é o teu Salvador, o diabo não tem domínio sobre você, não tem poder sobre você. Porque ninguém é maior do que o Senhor Jesus. Não existe mal que seja maior do que o Senhor. Não existe mal que fique de pé diante do Senhor. Não existe, irmãos. Nenhum mal pode ficar de pé. A palavra diz que diante do Senhor todo joelho se dobra. Todo joelho se dobra, irmãos. O Senhor Jesus, Ele quer nos libertar, irmãos. Nenhum mal pode prevalecer diante do Senhor. Nenhum mal. Nenhum mal. Coloca isso no seu entendimento. Se o Senhor é o teu Rei, se Ele governa sobre você, o mal ele cai por terra. O inimigo pode até se levantar, mas como diz os crentes, ele se levanta para quê? Para cair. Ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair, porque o nosso Deus é fiel. Amém? O tema da mensagem de hoje é a verdade que liberta. Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, me liberta de toda atuação do mal. Diga: Senhor Jesus, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é quem reina sobre mim. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. O inimigo não tem poder, porque é Ele que reina sobre nós. Amém? A verdade que liberta. 4. Já estou terminando, é rapidinho. 4. A verdade que liberta. O Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos libertos de nós mesmos. Você sabia disso? Porque a vontade da carne, ela é inimiga de Deus. Tem coisas que a gente tem vontade de fazer e às vezes faz, que não é da vontade de Deus. E isso não é com você somente, isso é com todos nós. O apóstolo Paulo, ele falava: olha, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço, maldito homem que sou. Por quê? Porque ele lutava contra si mesmo. E Jesus, Ele quer nos libertar de nós mesmos. Ele quer. Tantas coisas que às vezes a gente quer fazer, que parece agradável aos nossos olhos, mas não são agradáveis aos olhos de Deus. O que a Bíblia diz? Olha, existe caminho que para o homem parece caminho de paz, mas no final é caminho que? De morte. Então o Senhor Jesus quer nos libertar até da gente mesmo, porque a gente, irmãos,
Sem perceber, a gente acaba se flagelando, a gente acaba se machucando, a gente acaba se ferindo, a gente acaba se cortando, a gente acaba fazendo mal às vezes para a gente mesmo. Quantas vezes a gente se fere, a gente se machuca, faz coisas que não agradam a Deus, depois a gente arca com a consequência. Irmãos, uma escolha, às vezes uma escolha traz uma consequência enorme sobre a nossa vida. Um detalhezinho. Às vezes a gente acha, não, mas isso aqui é uma bobeirinha. Mas aquela bobeirinha às vezes faz uma diferença enorme para Jesus. Uma escolha. Jesus, Ele quer nos libertar de nós, das nossas paixões. Ele quer libertar dos nossos desejos pecaminosos. Ele quer, irmãos. Você está vendo aí o que corre nas suas veias? Isso é sangue. Você é cheio de hormônios. Você tem desejos, e muitas das vezes esse desejo não é da vontade de Deus, e você tem que lutar contra esses desejos. Quantas vezes, irmãos, a gente tem que lutar contra a nossa própria personalidade, nosso gênio, personalidade às vezes que é um pouco dura. Quantas vezes a gente tem que lutar, lutas e lutas e lutas. Quantas e quantas vezes tem que saber ceder. Normalmente quem carrega sobre si o espírito de liderança, que tem chamados para liderar, são pessoas de opinião firmes, e às vezes você tem que abrir mão da sua opinião, normalmente, e isso não é fácil, isso não é simples, mas Jesus quer nos libertar de nós mesmos, aprender a ceder, aprender a ser maleável, aprender a ser flexível. Conhecereis a verdade vos libertará. O que você precisa que Jesus liberte de si? Quais são as manias? Pensamentos, desejos. Não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é uma mulher de Deus, não é porque você é um homem e uma mulher de oração, que você não tem pensamentos e desejos. Você é um ser humano, mas você tem que lutar contra tudo aquilo que te afasta de Deus, contra tudo aquilo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, me liberta de mim mesmo. Diga: Senhor Jesus, que a sua vontade venha prevalecer sobre a minha. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. E a última, para a gente poder fechar aqui, o tema da mensagem hoje é a verdade que liberta. Eu disse que liberta da ansiedade, da insegurança, dos demônios, de si mesmo. E a última, do pecado. O maior objetivo de Jesus é nos libertar do pecado. Porque o pecado, irmãos, o que é o pecado? É você errar o alvo. Quem é o alvo? É Jesus. Quando nós pecamos, nós estamos ferindo preceitos e mandamentos de Deus. Nós estamos ferindo a vontade soberana de Deus. Pecado é você errar a direção, errar o caminho, errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que você faz que contraria a Deus, que fere os princípios de Deus.
O que é pecado? Pecado é você simplesmente deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Simplesmente isso. Pecado é aquilo que às vezes nos domina, nos manipula, nos controla. Irmãos, pecar é muito bom. Pecar é bom. Todos nós gostamos de pecar. O pecado tem um gosto doce, é saboroso, é atrativo. O pecado é maravilhoso, só que ele nos leva para o inferno. Pecado é bom. Se não fosse bom, nós não pecávamos. O pecado ele é bom, ele é atrativo, ele é saboroso, ele se apresenta de várias maneiras, ele se apresenta de várias formas. Talvez para a mulher um homem bonito, talvez para o homem uma mulher bonita, talvez uma bebida, droga. O pecado ele é bom, irmãos. O sexo sem compromisso, cada dia com uma pessoa livre, não estou preso a ninguém, só que ele leva para o inferno, ele te afasta de Deus. O pecado se levanta como uma muralha que afasta o homem de Deus, mas dizer que o pecado é ruim é mentira. Só que ele contraria a vontade de Deus. Deus não quer que nós venhamos pecar. Deus não quer. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado. Temos alguém para nos defender. Temos alguém para ir lá brigar por nós. Mas então quer dizer que por isso eu vou viver pecando? Não, irmãos. Se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso abrir mão do pecado. Se eu quero viver uma vida em paz com Deus, eu preciso abrir mão do pecado. E não é fácil ter que abrir mão do pecado. Às vezes o pecado é aquela amizade ruim, mas você gosta da pessoa, você cresceu ali do lado da pessoa, mas aquela pessoa só te leva para um caminho de confusão. E aí Deus, Ele quer o tempo todo, sai fora. Se você escolher Deus, irmãos, para a sua vida, você tem que abrir mão do pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for. E às vezes, a gente carrega pecados de estimação. A gente traz uma bagagem. Quando a gente sai do mundo, irmãos, a gente passa pelo processo da transformação. E às vezes fica um carrapicho. Quem falava muito era a pastora Ana Paula. Sempre fica. Mas a gente tem que pedir a Jesus. Jesus, vai tirando isso da gente, vai tirando isso de mim. Não é fácil viver uma vida com Deus. Jesus não falou que seria fácil. Mas é necessário ter uma vida de renúncia. Renunciar ao pecado. Pastor, o senhor está falando isso para me ferir? Não, porque quando eu falo isso, eu também sinto, porque eu tenho sobre mim a natureza pecaminosa. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, irmãos. Tanto não sou melhor do que ninguém, que eu estou aqui para lavar os pés dos irmãos. Eu também preciso lavar os meus pés, porque na caminhada eu também sujo os meus pés. Todo mundo está sujeito a se sujar na caminhada. Todo mundo está sujeito a pecar. Mas quando a gente conhece a verdade faz o quê? Nos liberta. Irmãos, eu não sei qual é o pecado que os irmãos têm. Eu conheço a minha história. Eu conheço a minha vida e vou dizer mais, eu nem me conheço por completo. Porque às vezes eu faço coisas e fico perguntando, meu Deus, como que eu fiz isso?
Como que eu dei esse mole? Como que eu dei esse vacilo? Mas se os irmãos sabem o que é necessário abrir mão, abra mão. Sabe, o pecado, por melhor que ele seja, ele produz morte. Mas quando você abre mão do pecado, Jesus disse que ele veio para dar vida eterna. Você pode achar que você está perdendo. Poxa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Mas no final, você vai ganhar o melhor de todos os presentes, que é a salvação. Amém? Conhecereis a verdade que vos libertará. Por exemplo, a pessoa que fuma. Você acha que o cara, que faz isso, não sente prazer? Sente, porque relaxa, acalma, desestressa. Mas quais são os danos que isso causa na saúde da pessoa? Quais são os danos que isso causa na vida da pessoa? Quais são os danos que isso causa na alma? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a pessoa acha que vai perder abrindo mão do pecado, mas lá no fundo quem sai ganhando é ela. Conhecereis o quê? A verdade. E a verdade o quê? Pecado só causa mal na gente. Só causa mal. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.